Olá, pessoal. É com uma alegria que nós então iniciamos o nosso terceiro episódio do podcast da Educar e Nutrir. Hoje um tema muito relevante que a gente já tem abordado, só que hoje a gente vai entrar bem profundo no tema que é muito importante para a educação dos nossos filhos e também dos nossos alunos. Mais uma vez estou aqui com a Silvana, ela que é a idealizadora da editora Educar e Nutrir, ela que é mestre em educação, foi nutricionista, atendeu em consultório por mais de 20 anos, é mãe do Matheus e da Lara e vai aqui bater um papo riquíssimo com a gente sobre esse tema que é a aplicação da BNCC na educação nutricional de forma didática. Então, Silvana, vamos agora começar o nosso papo, né, falando sobre a importância da BNCC, mas antes da gente entrar propriamente no nosso assunto, queria que você comentasse um pouco sobre Educar e Nutrir, há quanto tempo vocês estão atuando, quais são os focos de atuação hoje em dia da Educar e Nutrir. A Educar e Nutrir, ela chegou para abraçar o programa Educar e Nutrir na escola. Então, primeiramente surgiram os livros, essa ideia de ensinar de forma didática dentro da sala de aula. Isso surgiu a partir do consultório. Eu tinha uma paciente que era pedagoga e ela falou para mim: Ah, Silvana, por que não escrever um livro, né? E dali começou toda essa necessidade mesmo que eu tinha, mesmo atuando em consultório, mesmo com o consultório cheio de pacientes, algo ardia no meu coração mesmo de fazer, de cumprir mesmo como uma missão, que é o que eu tenho hoje, de trazer para outras pessoas o conhecimento nutricional, sair das paredes do consultório, né? E para disseminar o foco, seria num local onde pudesse se aprender desde cedo, então a escola, o melhor lugar para que isso acontecesse. Então, daí surgiu o programa, os livros, o programa Educar e Nutrir na escola, e aí então a Educar e Nutrir, a nossa empresa que abraça o nosso programa e os nossos projetos. Legal. Silvana, a gente comentou isso nos outros dois episódios, a gente vê bastante, né, a gente batendo nessa tecla da questão da didática, sempre apoiado e sempre alinhado com a BNCC. Então, agora já para arrumando diretamente para o nosso assunto, queria que você comentasse um pouco sobre a BNCC e como que a Educar e Nutrir faz esse elo, correspondendo à BNCC na educação nutricional. A BNCC é uma sigla da Base Nacional Comum Curricular. Isso nós temos como um mapa de segmento onde todas as escolas precisam cumprir objetivos de aprendizagem, realizar com as crianças habilidades dentro dessa BNCC, que é um norte mesmo, para que o ensino seja feito de forma padronizada, para que todas as crianças aprendam de forma organizada, de acordo com a faixa etária. Então, isso é BNCC, né? A Educar e Nutrir trabalha juntamente com a Base Nacional Comum Curricular, porque os materiais foram desenvolvidos para cada faixa etária, de acordo com as habilidades necessárias para a idade correspondente. Então, Silvana, eu acho que uma coisa que tem despertado muito a curiosidade do pessoal de casa, a minha também, é na questão da elaboração do plano de aula, né? Se vocês fizeram um levantamento das normas e competências que a BNCC exige das crianças e a partir dessas normas vocês definiram o que vai ser aprendido em tal aula, como vai ser essa questão para cada faixa etária diferente, porque acredito que uma aula elaborada para uma criança de 2 anos não tem a mesma ordem e sequência de uma aula elaborada para uma criança de 5 anos, né? Como foi essa questão de elaborar as aulas para corresponder às exigências da BNCC? Os primeiros livros, eles surgiram, né? Os primeiros passos aí aconteceram a partir do que eu desenvolvi em consultório, de acordo com a faixa etária que eu atendia. Então, foi algo, não digo intuitivo, foi algo criado a partir de um recurso clínico mesmo, né? Porém, aí com a orientação pedagógica, quando a equipe pedagógica olhou o material que eu já havia começado a construir, falou: olha, realmente é isso, mas existe a BNCC. E daí eu também abri o leque de interesses, né? E aí fui fazer o mestrado na área de educação e tecnologia, para que eu pudesse realmente conhecer a fundo o que é necessário para cada faixa etária. Eu sabia o que a criança comia, mas eu não sabia como ela tinha que aprender. E aí eu fui buscar esse aprendizado mesmo
E então, a Base Nacional ficou como uma fonte para que os livros fossem construídos. E aí, nós continuamos a construção dos materiais a partir de, primeiro analisava o que a base pedia, depois construía a aula de acordo com a habilidade necessária para aquela faixa etária. Certo. Então, no plano de aula do professor, quando o professor recebe esse livro, ele vai ter a apostila específica do professor, ele já vai saber, naquela aula específica, o que ele tem que passar para o aluno, se vai estar em conformidade com a BNCC. O professor tem o plano de aula completo e ele não precisa buscar qual é a habilidade trabalhada, porque nós já colocamos no livro do professor. Então, nós temos lá os objetivos, né, de aprendizagem e as habilidades trabalhadas para aquela aula específica. E o que que acontece, né? Quais as habilidades, por exemplo, né, que a gente trabalha? Aos 2 anos, a criança precisa aprender sobre duro, mole, quente, frio, ela vai aprender também através da musicalização. Então, isso tudo foi colocado dentro do nosso material, para que fossem trabalhadas todas as habilidades necessárias para aquela faixa etária. E o alimento é incrível, né, para se trabalhar isso. Por exemplo, quando nós vamos trabalhar cores, quer algo mais rico, né? Que as cores dos alimentos. Então, ele aprende educação nutricional, a nutrição mesmo a fundo, mas utilizando também os objetivos de aprendizagem. Então, a gente consegue unir as duas coisas ao mesmo tempo. E acredito que seja muito atrativo para a criança receber esse conteúdo de formas tão distintas assim. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão. Você falou sobre músicas, se tem alguns outros meios, alguns outros conteúdos dentro do livro para que a criança desperte na criança ao mesmo tempo que ela aprende, ela também está se divertindo enquanto aprende, né? Sim, 2 aninhos, a gente trabalha essas músicas, histórias. Então, o teatro, né? Nós temos o teatro de palitoches, onde as crianças conseguem acompanhar ali a dinâmica, né, que o professor vai estar fazendo, eh, porém sem telas para essa faixa etária. Aos 3 anos, a gente tem os QR Codes, que também tem as contações de histórias, poemas. ah, É muito rico mesmo esse material, sempre conectado àquela aula. Todos os assuntos foram desenvolvidos por nós, todas as músicas também, então sempre está vinculado à aula trabalhada. Então, se nós estamos trabalhando duro e mole, nós vamos falar do alimento que é duro, do alimento que é mole. Então, a música ela atrai a criança e conforme a criança vai crescendo, nós vamos tendo as histórias e os vídeos também, que também vão fazendo sempre essa interação. Por exemplo, a criança aprende os alimentos que nascem em cima da terra, embaixo da terra, em trepadeiras, em árvores, mas como ela vai visualizar isso? Então, a gente tem os vídeos, também construídos pela nossa equipe, para que a criança possa visualizar e acompanhar esse processo todo também. Uhum. Deu para ver que é um método de ensino pensado, planejado, né? Ele tem uma sequência percorrida. A criança que participa do programa desde os 2 anos, ela vai tendo um acompanhamento. E eu queria que agora você comentasse um pouco sobre a importância da BNCC com a utilização de um ensino nutricional. Qual que é a diferença de uma criança que tem esse ensino sequenciado de uma criança que às vezes numa aula conjunta vai aprender sobre alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis e não vai ter essa continuidade? A BNCC ela nos dá essa fonte, essa base para construir algo de forma didática. Então, nós temos uma sequência, a educação nutricional dentro do programa de Educar e Nutrir é feito de forma didática, então ele tem um objetivo final. Esse objetivo final é que a criança saia aos 5 anos de idade da educação infantil sabendo montar o seu prato saudável. Então, a construção de do que é trabalhado em todos esses anos, né, dos 2, 3, 4 e 5 anos, gera essa competência que a criança consegue balancear os alimentos. Ela consegue entender os grupos dos alimentos. Então, isso é fantástico, né? Para que ela realmente saia com um objetivo cumprido em relação à educação nutricional. Então a gente está falando que a BNCC ela traça o norte e a Educar Nutrir é como se fosse o mapa que vai guiar a criança até atingir esse objetivo, né?
Queria que você comentasse um pouco também sobre uma criança que não tem essas informações, consequentemente não vai se alimentar adequadamente. Quais são os prejuízos que uma má alimentação acarreta no estudo, na atenção, no foco dessa criança? Hoje, assim, a gente tem infinitos artigos científicos, infinitas pesquisas mostrando a influência da alimentação no aprendizado da criança, na questão cognitiva. E o que que acontece? Uma criança, por exemplo, que consome muito açúcar, essa criança, normalmente, você vai ver que uma criança extremamente hiperativa. E aí vem as complicações também, né, de diagnósticos. Existem sim a neurodivergência, existe, e isso é muito forte e tem crescido muito também, até existe um olhar muito atento a esses grupos, né? Porém, a alimentação ela confunde. O comportamento da criança precisa ser analisado a partir do primeiro, né, de como ela vive, se ela descansa, se ela come bem, quantas horas de sono, tem toda uma questão a ser observada. E a nutrição, ela tem um papel muito importante, tanto para melhorar a capacidade de aprendizado da criança, como para minimizar os efeitos de uma criança que já tem uma neurodivergência. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, uma criança com TDAH, quando você tem uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais saudável, não, uma alimentação saudável, você consegue fazer com que ela fique mais tranquila, ela consegue ter mais concentração. Então, a gente sabe que quando a criança não tem esse aprendizado, ela vai ter sempre prejuízo. Não importa a base, né? Se existe uma neurodivergência, se não, isso vai gerar uma mudança de comportamento e de aprendizado nela também. Olha só, então a gente vê a profunda importância que impacta na vida como um todo da criança, né? Exatamente. Então a gente vê esse alicerce da escola ter a necessidade, nós vemos a atuação forte da BNCC buscando essa padronização e agora temos uma das soluções, né, que é essa aplicabilidade, corresponder à BNCC de forma didática, ensinando nutrição, vemos os reflexos disso na forma como os alunos vão Sim. aprender, na forma como eles vão interagir com o conteúdo e a consequência disso é eles levarem esse ensinamento para casa, para os pais, a família inteira também sendo beneficiada por conta disso, né? Silvana, eu queria que você comentasse, caso tenha alguma história em mente de algum colégio que já deu um feedback sobre a aplicação do conteúdo, as crianças, como elas interagem, se você também, às vezes, já visitou alguma escola que tem aplicação do programa, como que foi para você ter essa troca, ver nas crianças essa evolução? Eu já visitei as escolas, durante as aulas, né, e é incrível, é muito, muito lindo mesmo ver o projeto todo, que era um projeto, né, hoje é um programa formado acontecendo. Nós estamos, esse é o nosso quarto ano de aplicabilidade do programa e temos os feedbacks, as escolas relatam resultados excelentes. Já estamos fazendo um levantamento de dados também específico, logo a gente já vai apresentar uma pesquisa completa, sobre esses resultados. Então, isso é lindo, porque a gente está vendo que é possível, e se nós unirmos mesmo nutrição, escola e família, porque o programa não abraça só o aluno, né? A família também. Nós temos a conectividade através dos QR Codes, onde os pais recebem receitas, orientações. No livro nós temos orientações em vídeo também, onde esse pai ele vai conseguir colher frutos também a curto prazo, né, do que nós estamos trabalhando. A criança aprende muito rápido, então, no mesmo momento que ela está aprendendo na escola, ela está levando para casa, e o ideal é que a gente não force a nossa criança, né, a comer aquilo que precisa ser colocado no cardápio do dia a dia, mas que ela faça isso por aprendizado, prazer, consciência, que nós o que a gente precisa, né, que nós consigamos, assim, desenvolver mesmo essa consciência nova para ela. Silvana, eu queria que você comentasse agora um pouco sobre, na sua visão, você que fez esse mestrado voltado para a educação e ainda mais sobre a aplicação da tecnologia na educação, qual ou quais as maiores dificuldades que você vê, tanto para escolas, né, hoje em dia, na forma de ensino de nutrição, e também às vezes nas próprias crianças de entender esse conteúdo? O que precisava mesmo era uma sequência.
Eu acho que é isso que a gente tem que ter um olhar específico para o que faz efeito, o que é eficaz, o que funciona. Porque aulas soltas, o que sempre aconteceu, né? As aulas de nutrição elas já existiam de educação nutricional, mas aulas muito soltas. Então, é preciso sequência. Se você tem uma sequência de aprendizado, as crianças vão sim conseguir ter um resultado melhor. E para a escola, a dificuldade maior é implantar algo que desestrutura toda a grade curricular. Então, a intenção da Educar e Nutrir é facilitar a implantação da educação nutricional de forma sistêmica, didática, mas dentro da grade curricular, né? Dentro do programa que a escola já tem. Então, para isso, o plano de aula completo, para facilitar essa forma de realizar de forma padronizada. Então, nós estamos hoje em 8 estados, e todos os estados que nós estamos, todas as escolas, tanto rede pública como o setor privado, ensinam com a mesma qualidade, a partir de uma mesma metodologia. Então, aí não vai haver dificuldade para a escola, porque e para esse grupo de educadores, né? Porque a implantação ela é fácil de se fazer, ao ponto que nós precisamos apenas de um horário na grade curricular. O restante já vem, eu sempre falo que já vem empacotado, embalado da forma correta para que haja essa aplicação. E hoje, né, você me perguntando sobre a questão do mestrado, né, eu vejo também assim que são crianças, nós já sabemos, né, que são crianças em outro momento. É, é um mundo em evolução, isso é uma coisa natural do mundo, né? Evoluir, mudar, e o aprendizado também mudou. Então, é impossível a gente querer trabalhar com uma criança conectada, uma criança que já nasceu dentro, né? Até nós falamos no outro podcast, no outro vídeo, da geração Homo sapiens, que são as crianças, não é Homo sapiens, é Homo sapiens, né? As crianças que já nasceram conectadas, elas nasceram, já havia um computador ali. Então, isso é algo incrível para se ensinar. Então, se nós usarmos a tecnologia de forma a realmente mostrar o que ela tem que aprender e não ela solta numa internet, né? Nós vamos colher frutos riquíssimos desse aprendizado, porque é uma criança que ela não fica muito tempo concentrada naquilo que está sendo falado. Precisa ser uma aula extremamente dinâmica para que realmente ela consiga aprender o conteúdo. E quando a gente fala em educação nutricional, nós temos, além do encantamento que tem que gerar, nós vamos trabalhar com algo muito delicado, né, que é o paladar. Então, nós temos que gerar um convencimento, mas é um convencimento a partir de uma participação colaborativa, onde todos brincam, todos colaboram, todos estão fazendo, todos os alunos estão fazendo uma atividade agradável, para que a gente passe por toda a parte sensorial e aí sim a gente consiga ter um resultado bem positivo, na questão da experimentação, que é nosso foco principal. Eu acho que toda essa sua fala ela vem muito de encontro com talvez a diretriz primordial da BNCC, que é essa busca pela padronização, que uma escola ensina num lugar, ela vai estar sendo ensinada em outro, que uma criança aprende em um lugar, numa determinada faixa etária, ela vai estar aprendendo em outro. E que legal a gente vê que a Educar e Nutrir se preocupa com esses detalhes e já entrega isso para as escolas, para os educadores, tudo isso segmentado, direcionado, bem delimitado, né? Então, acho que, Silvana, o assunto é muito atual, o assunto vai ser recorrente, a gente vai tratar bastante desse assunto nos próximos episódios. Queria que você finalizasse agora com esse gancho mesmo, uma fala da importância da BNCC e da aplicação de um material de nutrição, a importância dele para uma criança aprender isso de forma segmentada. A BNCC, ela clareou para nós esses rumos, né? De ensinar nutrição de uma forma sistematizada. E a importância de uma criança aprender nutrição sobre educação nutricional dentro da escola desta forma sistematizada é para que ela realmente colha frutos disso, que é, sim, conseguir entender os grupos dos alimentos, entender o que é bom para ela, quais os alimentos são saudáveis, por que que nós não devemos viver de pacotinhos, né? Por que que a gente precisa comer bem,
o que que isso vai trazer de benefícios para a vida toda. Então, a gente influencia não só a autoestima dessa criança, porque uma criança que come bem, ela consegue estar melhor fisicamente, ela tem mais energia, ela se sente melhor, se sente mais feliz com o próprio corpo. Então, ela consegue se entender melhor. Porém, isso, né, para que tudo isso aconteça, nós temos que começar lá da base, bem pequenininhos mesmo. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje falando sobre a importância da BNCC com uma nutrição didática em sala de aula. Visite o nosso site para ter mais informações e até o próximo episódio, pessoal.